Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos iniciando praticamente o 5º capítulo, Bem-aventurado os aflitos. Este é o maior capítulo, o mais longo do Evangelho, que foi preparado, organizado por Allan Kardec, sob a supervisão também dos espíritos superiores. E este é o capítulo que fala da dor, que fala das aflições. E quem de nós, não experimenta, não experimentou uma dificuldade, ou seja, através de uma enfermidade, através da enfermidade de um parente, através de um filho problema, alguém de difícil relacionamento na família, e às vezes somos nós mesmos, nós não vamos buscar só nos outros, Então todos nós estamos a caminho da luz, estamos em evolução, ainda somos limitados, temos as nossas dificuldades, trazemos os nossos compromissos, os nossos comprometimentos, do passado, fora os que a gente ainda consegue nessa vida atual. Mas uma coisa interessante de se observar é que Allan Kardec, antes de abordar a questão da dor, a questão do sofrimento, ele apresentou a lei de Deus, que é o estudo feito no 1º capítulo. Não vim destruir a lei, que é a frase de Jesus, E porque as revelações, Moisés, Jesus, Espiritismo, elas são um encadeamento, elas são uma decorrente da outra, E o grande coordenador, o grande maestro de tudo isto é Jesus, Mas então, essa lei que é abordada no 1º capítulo, ela começa com os Moisés recebendo os 10 mandamentos, Jesus dando continuidade, resumindo tudo num mandamento só, que ele intitulou de o maior mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E em seguida vem a doutrina espírita, o Espiritismo, dando mais esclarecimento, aprofundando mais. Se Jesus falou da vida futura, porque todas as promessas de Jesus, elas vão se efetivar na vida futura. Porque Jesus mostra que isso aí já é o 2º capítulo, meu reino não é deste mundo. Ele fala que a Terra é uma experiência transitória, que o grande objetivo nosso é entrar no reino de Deus. E todo reino
tem as suas leis. Sejam os reinos aqui terrestre, os países, todos têm um código civil, né? O reino de Deus também tem um código divino. E as leis de Deus são imutáveis, são eternas. São as mesmas em qualquer época da humanidade, né? E o grande objetivo do Espiritismo foi exatamente trabalhar a transformação moral da humanidade, né? Foi de consolar. A grande característica da doutrina espírita é exatamente ser um consolador, prometido por Jesus também, né? Rogarei ao Pai, que vos enviará um outro Consolador, ficará para sempre convosco, e testemunhará, vós também dareis o testemunho, estará sempre, para sempre convosco, né? Então, nessa questão da dor, do sofrimento, a doutrina espírita vem complementar, vem completar. O Espiritismo também não vem ser contra a lei de Deus, como Jesus disse em relação a Moisés, mas ela vem complementar. Então, tudo isso faz parte de um planejamento, de um projeto, vamos dizer assim, educacional, né? E de acordo com o nível evolutivo da humanidade, é que estes ensinamentos vão sendo aprofundados. A quem muito foi dado, muito será pedido também, né? Mas então, atualmente, nós somos um planeta de provas e expiações. Já fomos um planeta primitivo, né? Com o advento das raças adâmicas, né? E mais tarde, que elas vieram antes do Cristo, nós passamos a entrar num mundo de prova e expiações, onde espíritos mais esclarecidos tinham que vieram para cá para resgatar, para reparar erros, faltas que haviam cometido em outros mundos, em outros planetas, né? Mas diante da dor, Deus permite a dor. Por que Ele permite a dor? Porque se não houvesse o sofrimento, né, nós erramos. Se não existissem as consequências do erro, nós não iríamos nos emendarmos, né? Nós não iríamos despertar, não iríamos nos corrigir, não iríamos refletir sobre esse erro, sobre a necessidade de mudar o comportamento. Então, a dor, ela tem essa grande característica, esse grande objetivo, que é o de fazer a gente pensar sobre aquilo que fizemos, sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento. Se eu exagerei na autoridade, se eu tive uma posição de poder, mas abusei, mandava matar, mandava chicotear se não obedecesse, né? O que aconteceria? O que acontece? Numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, fatalmente a pessoa vem para reparar isso daí, para reparar esse desvio no seu comportamento. Tanto é que o Evangelho fala
que a lei humana, a lei civil, ela corrige mais as faltas que se faz contra a sociedade. Mas as faltas cometidas contra si mesma, né? Contra si mesma, a lei humana não corrige. Me parece que só existe a questão do suicídio, mas que também, né, que já é um drama terrível. Quem escapa do suicídio, eu nunca vi assim sofrer alguma penalidade, mas existe, né? Existe, parece que no código tem penalidade para isso. Mas para Deus não, porque Deus quer o progresso das criaturas. Então, todas as ações que nós fazemos de errado, nós vão ter que ser reparadas. Desde as mínimas coisas, não escapa nada, né? E nós temos visto aí nas nossas reuniões, às vezes casos de pessoa que, nessa vida, foram presas aparentemente inocentemente. Mas na reunião, no tratamento, sempre é feita uma regressão ali com o espírito. Esse espírito pode ser encarnado ou não, né? Então é feito às vezes espontaneamente, ou às vezes a espiritualidade permite e intui o doutrinador para fazer a regressão. E é mostrado que numa vida anterior ele cometeu um crime e ficou impune aos olhos dos homens. Porque vocês vão de admitir que em épocas mais antigas, as pessoas que eram donas ali do pedaço, era um rei, era um coronel, elas eram a própria lei, né? Elas eram a própria lei. E mesmo pessoas individuais que não tivessem tanto posição, poderia, às vezes cometia um crime e ficava impune. Aí numa outra vida, o que acontece? Aquela pessoa às vezes é presa, essas confusões que existem aí, né? Uma pessoa é confundida por outra, ou às vezes apresenta-se provas falsas, e ela acaba sendo encarcerada e sofrendo penalidade, né? Então, numa regressão de memória, mostra que no passado a coisa foi assim. Para a gente ver que ninguém escapa. Nós podemos escapar da lei humana, mas não escapamos da lei divina, né? E isso é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. Como que nós vamos querer entrar no reino de Deus sem a túnica nupcial, a túnica, né, que permite, que é o que mostra a nossa condição, nosso nível evolutivo, que é a nossa aura, né? A expansão do nosso perispírito. E eu me lembro de um dos livros de André Luiz, tem um orientador, e em conversa com André Luiz comentando com ele, falando, você está bem, né? Você é um orientador e tal. Aí ele desabafa para o André Luiz. Não, André, eu estou com um problema. Eu não estou conseguindo evoluir mais. Emperrou, né? A coisa está emperrada. E
Aí ele fala para o André que ele vai consultar a ficha dele. Ele era um orientador, aqueles orientador que tem lá nos livros de André Luiz, né? Aí, mais no fim do livro, ele retoma a conversa com o André e fala: André, descobri. Fui olhar na minha ficha e descobri um crime que eu cometi e ainda não reparei. Já está sendo programada a minha volta para que eu possa reparar esse crime. Então, vejam bem, a pessoa já estava, né, já estava avançada, mas tinha ficado essa pendenga, né, Tatiana? Tinha ficado essa pendência para trás. Então, isso mostra que nós vamos ter que limpar a ficha mesmo, né? De verdade, não é igual a gente vê por aí. Mas, então, a análise deste texto, deste item do Evangelho, deste capítulo, que é feita com muita categoria por Allan Kardec, com muita autoridade e com muita profundidade, né? Como tudo que ele fez e que ele escreveu. Ele diz que são duas as causas das vicissitudes dessa vida que nós enfrentamos, né? Elas podem ser do passado ou da vida atual. Então, todos nós, diante de um problema, diante de uma dificuldade que estejamos enfrentando, nós mesmos podemos fazer essa autoanálise, né? O que foi que eu fiz? Por que eu estou assim? Né? Então, vamos supor, às vezes é um caso aí na administração. A pessoa teve a sua empresa, entrou em falência, né? Mas fazendo uma análise, ela pode detectar, por exemplo, que ela não estava bem organizada, não estava bem estruturada. Quer dizer, não estava desenvolvendo uma boa administração. E isso é fundamental, né? Uma empresa, ela tem que ser bem administrada em todos os sentidos, né? Os controles têm que estar tudo em ordem. O administrador, ele não pode esquecer de nada, né? Então, se ele não administrar bem, realmente pode vir a bancarrota a sua empresa, né? E a questão da educação de filhos, né? A gente, às vezes, não educou convenientemente, muito pelo contrário, às vezes deixou desenvolver o egoísmo, deixou desenvolver a vaidade, não encaminhava os filhos, né? E às vezes também não dava exemplo. Aí o que nós vamos ter? Às vezes os filhos chegam numa certa idade e se rebelam, se revoltam contra os pais, e nós temos visto aí até casos extremos, né? Casos extremos até de homicídio. Ainda bem que são poucos, são raros, mas existem, né? Então, a gente tem que fazer essa análise. O que foi que eu fiz? Né? Onde foi que eu errei? Essa frase até é muito comum entre todos nós, né?
onde foi que eu errei? Tinha até um quadro na televisão que era focado essa frase. Era uma família, um casal, e com problema lá de filhos ou qualquer outro. Aí o marido e a mulher se encontravam em determinado momento e os dois diziam em coro: onde foi que eu errei? Né? Porque isso está em todos os lares, em todas as famílias. Por quê? Porque nós ainda não somos seres perfeitos. Nós ainda somos seres limitados. Estamos em evolução. Ainda necessitamos de educação, de autoeducação. Né? Mas interessante é que também o Buda, Siddhartha Gautama, ele também, quando ele sai do palácio, né, e transpõe os portais do palácio e vai conhecer o mundo, ele encontra a dor, ele encontra o sofrimento, ele encontra a velhice, e ele fica abismado com aquilo, fica muito transtornado. E ele descobre o seguinte, né, que são chamadas 4 nobres verdades de Buda. A primeira, ele detectou, é que a dor existe. A segunda, é que a dor tem uma causa. A terceira, é que a causa, se não estiver na vida atual, está com essas palavras. Se não estiver na vida atual, ela vai estar em outra vida. E a quarta verdade é que a causa pode ser mudada. A causa pode ser eliminada. Né? E as lições de Buda são muito incisivas. São muito incisivas e ajudam muito trabalham muito a nossa mudança, a nossa transformação. Né? Existem os 7 passos, parece que para o caminho para a felicidade, são 7 passos. Tem também o chamado caminho do meio, o caminho óctuplo, que é falar corretamente, agir corretamente, pensar corretamente. É mais ou menos assim, né? Pensar, concentrar corretamente. E esse caminho do meio, ele desemboca na meditação. Né? Então é interessante esse aspecto de Buda, né? Que inclusive a Joana de Ângeles usa esses conceitos nos seus livros. Usa esses conceitos, né? Para provar também que essa questão é tratada em outras filosofias, é tratada, e nesse caso aqui, tratada igualmente a doutrina espírita. Né? Mas então, o que acontece? Nós temos condições de sair dessa ou não? Claro que temos. Né? Nós temos que trabalhar a nossa mudança. Temos que trabalhar a nossa transformação moral. Né? Porque de sofrimento em sofrimento é que vai nos despertando, é que a gente vai conhecendo, sabendo diferenciar o bem do mal. Né? Vai chegar um momento, ou na vida atual, no estado consciente, ou depois que desencarna, ou no desdobramento,
Vai chegar um momento, chega um momento em que nós vamos pensar. Falou, eu fiz tal coisa, acarretou tal problema, né? Me acarretou sofrimento, me acarretou dor, né? Eu tive que ser submetido a uma encarnação com limitações, né? Com limitações. Porque se a pessoa, há casos extremos, vocês já devem ter visto na literatura espírita, que a pessoa às vezes vem sem braço, sem perna, né? Quantos e quantos casos? Às vezes pessoa que sempre vinha suicidando, tentando contra a própria vida. Então, para que ele não, para dificultar isso nele, a espiritualidade o fez reencarnar sem braço, sem perna, né? Para ele vencer aquela prova, domar aquela tendência. Então, a Joana de Ângeles fala também que para a gente sair, para a gente se libertar do sofrimento, é buscar conhecer a essência divina que existe em nós. Nós não podemos ficar só no nível do ego, só no nível egóico, né? Porque o ego, ele nasce, ele se forma quando nós reencarnamos na vida presente, na vida atual, né? É a maneira pela qual a gente se expressa, né? Mas nós, em espírito, que é a essência divina em nós, ela existe também, ela é que comanda. Mas a visão terrena, a visão da condição corporal vai ficando pequena, né? Mas ela tem que ser bem estruturada. E tem que procurar a conexão com o eu superior, com o espírito que nós somos, né? Então nós temos que ampliar a nossa visão. Eu estava dizendo que o Allan Kardec, primeiro ele falou da lei. Antes de falar da dor, ele também falou sobre a imortalidade, sobre a vida futura, né? Que é o 2º capítulo. Depois ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. Então ele mostrou a amplitude do universo, né? E depois ele fala das várias existências, fala da reencarnação. Então, primeiro, ele amplia a nossa visão. Ele fala da lei eterna, imutável, né? Que nós somos seres eternos, que nós podemos habitar o mundo, o universo todo, né? E que vivemos várias vidas, que temos várias existências. E que de existência em existência nós vamos reparando, vamos nos educando, porque cada existência nossa, em cada existência, a gente vem para melhorar. Para melhorar. Então a doutrina espírita, ela nos dá muitas condições da gente ampliar a nossa visão de mundo, ampliar a nossa consciência, né? E de entender que é só através do amor, só através da prática do bem, é cumprindo o maior mandamento que Jesus deixou: amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós vemos ali, quando a gente estuda mundo de regeneração, que todo mundo está doidinho para chegar, para entrar, né? Mas para entrar, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que mudar, nós não podemos entrar assim do jeito que nós estamos. Nós não vamos ser barrados no baile, né? Então, nós temos que fazer por onde, fazer jus. A coisa não vai vir assim, num passe de mágica, né? Mas o que a gente vê lá, um detalhe do mundo de regeneração, é que todo mundo crê em Deus. Que o amor está escrito na fronte de todos, né? Então, para atingirmos esse nível, ainda vamos ter que caminhar muito, né? O Haroldo fala que isso aí pode durar uns 1000 anos ainda, para chegar no mundo de regeneração. Mas já é assim, todo mundo já tem esse anseio, né? E a gente espera que este anseio, essa vontade, esse desejo de adentrar a um mundo de regeneração, sirva de estímulo para a gente trabalhar a nossa mudança, corrigir os nossos defeitos, né? Procurar ser um homem de bem. Acho que procurar ser um homem de bem está mais perto de nós do que o próprio mundo de regeneração, né? Então, é um trabalho individual. Essa é a nossa condição, essa é a vida, né? Nós não podemos culpar ninguém, não podemos culpar Deus, não podemos culpar a vida, não podemos culpar a má sorte, a má fortuna, né? Não, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Porque tudo o que nós enfrentamos, tudo o que nós passamos, seja doença, seja situação social, condição de vida qualquer, o responsável é nosso. Então não adianta filho responsabilizar pai, o pai responsabilizar o seu pai, que é o avô do filho, e assim por diante, né? Cada um de nós tem que aprender a assumir a responsabilidade. Eu estou assim, estou enfrentando isso, porque não devo ter feito coisa boa, mas também eu vou ter todas as oportunidades. Deus, meu Pai, misericordioso, me dá todas as oportunidades para mim reparar. Olha que maravilha a misericórdia divina. Diante da dor, diante da enfermidade, diante da doença, o que nós temos? A medicina, né? Evoluindo cada vez mais descobrindo soluções para enfermidades até então insolúveis, né? Mas novas enfermidades vão aparecendo, vão surgindo, e eles continuam firmes na pesquisa, né? Mas, a par da medicina, nós também temos a grande herança que Jesus nos deixou, que é o seu Evangelho, que é as leis de Deus, que é a lei do amor, que é a lei da justiça, a lei da caridade. Então não vamos também ficar só com a medicina, porque a medicina cura corpos.
Mas nós temos que trabalhar a parte moral. Nós temos que trabalhar o espírito. Então é aí que uma religião, né? Uma religião, e a gente ser militante, ser praticante, né? Ter uma consciência mais voltada para o bem e realmente trabalhar a nossa mudança. Essa é a grande saída para nós sairmos do sofrimento, diminuirmos a dor. O grande remédio se chama amor.